Imagine que eu peça para você resolver um problema matemático o mais rápido que você conseguir. Por exemplo, um lápis e uma borracha custam juntos R$1,10. Sabendo que o lápis custa R$1 a mais que a borracha, quanto custa a borracha? Se você respondeu 10 centavos, saiba que muita gente também responde. Porém, a resposta certa é 5 centavos. Como o lápis custa R$1 a mais do que a borracha, o lápis deve custar R$1,05, para que a soma dos dois dê R$1,10. Dito isso, será que poderíamos dizer que esse enigma é um teste psicológico, já que ele poderia dar indicativos sobre o raciocínio de alguém? Ou ao menos esse problema poderia ser parte de um teste psicológico? E ainda mais importante, será que há diferenças significativas entre os testes do BuzzFeed para avaliar a sua personalidade e os reais testes psicológicos? Então fica aí, porque hoje vamos falar sobre tudo isso. Se utilizar de atividades para avaliar o comportamento e as habilidades de alguém não é uma coisa nova. Aproximadamente 200 anos antes de Cristo, o antigo Império Chinês realizava uma espécie de exame para selecionar os merecedores das posições políticas. E o exame não era nada simples. Você tinha que demonstrar proficiência em uma série de áreas, desde música até arco e flecha, montaria de cavalos, entendimento de leis, agricultura, geografia e assuntos próximos. Era uma espécie de concurso público da antiguidade. Mas na época não tinha WhatsApp para os familiares anunciarem a abertura das vagas, né? É claro que diversos instrumentos foram surgindo ao longo dos séculos e em várias partes do mundo. E eles também tentavam cumprir essa função de avaliar as capacidades de alguém. E, obviamente, eles foram modificados e aprimorados ao longo das gerações. Mas para entender aquilo que seria realmente o precedente dos testes psicológicos, nós temos que dar um salto para o século XIX. Foi a partir de meados desse século que pesquisadores alemães e franceses do campo da psiquiatria elaboraram testes que visavam identificar o grau de comprometimento cognitivo dos pacientes. Algumas das tarefas exigiam, por exemplo, dizer o significado de provérbios, falar semelhanças ou diferenças entre pares de palavras e repetir sequências de dígitos que foram ditadas para a pessoa. Muitas técnicas desenvolvidas eram bem engenhosas para a época e sobrevivem até hoje. Contudo, havia dois principais fatores que limitavam o potencial dos testes naquela época. O primeiro era o desconhecimento sobre as psicopatologias. Ainda não havia descrições claras sobre os transtornos psiquiátricos que permitissem aos profissionais identificar os sintomas de cada uma das doenças. Um outro problema era a falta de uma padronização na maneira de utilizar o teste e a ausência de um referencial para interpretar os dados. Ou seja, não adiantava você ter um teste nas suas mãos sem saber como aplicá-lo e sem saber o que fazer com as informações coletadas. Seriam necessárias outras descobertas ao longo do século XIX para que chegássemos ao século XX com recursos suficientes para montarmos testes mais eficazes e próximos dos que temos hoje. A título de curiosidade, alguns dos conhecimentos básicos foram os achados dos primeiros psicólogos experimentais na Alemanha, instrumentos e técnicas de estatísticas desenvolvidas por Francis Galton e dados das áreas da psiquiatria e da neurologia. Tudo isso pavimentou o caminho para que, em 1905, Alfred Binet e seu colaborador Theodor Simon elaborassem o primeiro instrumento para avaliar a capacidade cognitiva geral. Uma história que já comentamos no nosso vídeo sobre testes de QI. Até que tudo bem, mas alguém poderia perguntar, por que esses instrumentos que passaram a ser produzidos a partir do século XX são classificados como testes psicológicos, enquanto aquela forma de seleção do Império Chinês não é classificada como teste psicológico? Bom, nesse caso, nós precisamos entender quais são as características de um teste psicológico. Primeiramente, o teste tem que ser um procedimento sistemático, ou seja, deve se tratar de um processo uniforme e meticuloso pelos quais os indivíduos vão passar. Não podem ser procedimentos arbitrários, variáveis, como se dependessem de uma simples decisão de alguém. Além disso, os testes psicológicos coletam amostras de comportamento
comportamento, o que significa que são selecionadas certas maneiras de agir ou responder que são entendidas como representativas de algo maior. Por exemplo, não é possível analisar todos os comportamentos de um indivíduo para identificar a sua personalidade, mas é possível identificar amostras representativas. O próximo tópico trata da relevância do comportamento analisado, ou seja, os testes psicológicos avaliam um comportamento associado ao funcionamento cognitivo das pessoas e por isso são úteis, possuem aplicação prática. É algo bem diferente de fazer um quebra-cabeça com o objetivo de se divertir. Uma outra característica dos testes é que os resultados são indicados por meio de um sistema numérico ou de uma classificação pré-definida. Isso evita ambiguidade sobre o desempenho de alguém. E por último, a maneira de interpretarmos os testes deve seguir algum padrão com base em dados, ou seja, não basta eu ter teste para avaliar a memória de alguém se eu não tiver referência alguma do funcionamento da memória de outras pessoas ou de como a memória humana funciona. Perceba então que falamos de algumas condições para que um teste seja classificado como um teste psicológico. Ele deve ter um procedimento definido, ele deve verificar uma amostra representativa do comportamento, ele deve ser uma ferramenta útil para entendermos o funcionamento da nossa mente, ele deve produzir algum score ou classificação a partir do desempenho dos indivíduos e ele deve ter dados empíricos prontos para podermos comparar com o resultado encontrado. Todas essas características nos ajudam a entender por que a seleção do Império Chinês ou por que testes informais na internet não entram na classificação de testes psicológicos. Não é possível identificar em nenhum dos dois casos um procedimento sistemático, um score ou uma classificação precisos, e eles não se baseiam em dados e evidências coletadas. Porém, nesse ponto, vale salientar que não é porque um instrumento possui todas as características de um teste psicológico que ele vai ser liberado para ser usado pelos profissionais. Isso porque os testes precisam passar por um procedimento rigoroso para investigar sua validade e a sua confiabilidade. Vamos entender então o que cada um desses conceitos significa. Primeiramente, tenha em mente que os testes são instrumentos de medida e, como qualquer instrumento, eles precisam ser calibrados para ter a menor taxa de erro possível. Verificar a validade é uma dessas formas. Quando falamos que um teste é válido, estamos querendo dizer que ele mede aquilo que ele se propõe a medir. Isso pode soar um pouco estranho, mas lembre-se que falamos que os testes captam uma amostra comportamental que representa uma capacidade cognitiva nossa, o que quer dizer que precisamos ter evidências de que o comportamento observado é realmente representativo daquilo que queremos e que o teste é sensível o suficiente para captar esse comportamento. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar um exemplo. Pense que estamos querendo elaborar um teste para avaliar a personalidade de alguém. Personalidade não é uma coisa física, como a altura, mas ela é observável pelo comportamento. Então precisamos apenas de montar um sistema que permita identificar amostras do comportamento de alguém, de tal forma que essas amostras nos deem informações sobre a personalidade desta pessoa. Então, se vamos montar um teste de personalidade, é pouco provável que vamos colocar uma tarefa de labirinto, já que a resolução de problemas não tem nada a ver com a personalidade, e sim com a inteligência. E se de fato tivéssemos evidências de que a maneira como alguém resolve um labirinto fornece informações sobre a personalidade dessa pessoa, faria sentido ter um teste dessa forma. Mas lembre-se que os testes são baseados em achados científicos e não há nada na literatura científica que indique que labirintos são bons representativos da nossa personalidade. E até aqui tudo bem, porque nesse é um exemplo fácil de perceber a discrepância, mas precisamos reforçar que mesmo aquelas ideias mais coerentes sobre montagem de testes devem sim ser postas à prova para sabermos se poderão formar um teste válido. Vamos voltar ao exemplo da personalidade. Nós entendemos que o labirinto não é uma boa tarefa, mas suponhamos que decidimos usar perguntas sobre o comportamento diário da pessoa, como por exemplo, se ela é uma pessoa responsável ou se ela tem interesse por culturas diferentes. À primeira vista, pode parecer que essas seriam boas perguntas, mas precisamos investigar
se essas perguntas realmente encontram respaldo na literatura científica sobre personalidade. E precisamos colocar à prova para verificarmos se as classificações fornecidas pelo teste realmente estão descrevendo bem as pessoas avaliadas. Em resumo, não é porque as tarefas de um teste parecem medir alguma coisa que elas realmente medem o que elas se propõem. Por isso, precisamos verificar a validade, um procedimento que envolve não apenas embasamento teórico, mas também coleta de amostras na população e análise estatísticas. Se ainda ficou abstrato, acompanhe o canal, porque em breve vamos dar exemplos de testes famosos que são usados porque intuitivamente parecem avaliar a nossa personalidade, mas acabam falhando em vários critérios de validade. Beleza, depois de entendido o conceito de validade, vamos entender o de confiabilidade, que pode receber outros nomes como fidedignidade e precisão. Em poucas palavras, esse conceito diz respeito à estabilidade do teste, ou seja, o quanto podemos confiar que esse teste não tem uma taxa de erro significativa. Um teste que não seja preciso varia seu resultado mesmo que avaliemos a mesma pessoa num curto período. Pense novamente no exemplo da personalidade. Nós sabemos que essa não é uma característica que simplesmente vai mudar de uma hora para outra. Logo, um teste de personalidade confiável não daria resultados divergentes se avaliássemos a mesma pessoa em um período de uma semana. É claro que esse é apenas um exemplo usado para entendermos o que quer dizer uma taxa de erro não significativa. Afinal, na prática, é raro que uma situação exija que o mesmo teste seja aplicado em um período tão curto. E esse exemplo só serviria para características estáveis ao longo do tempo, como personalidade e inteligência, e não para algo mais passageiro como o humor com que alguém acordou em um dia. Além disso, há alguns testes que não podem ser aplicados mais de uma vez no mesmo indivíduo, porque pode acontecer um fenômeno de aprendizagem das respostas. Então a segunda aplicação ficaria inválida. De toda maneira, quando falamos que não deveria haver diferença entre a primeira e a segunda aplicação, estamos apenas querendo dizer que não deve haver uma taxa de erro considerável no teste por qualquer fator que seja, de tal forma que duas pessoas com perfis semelhantes tenham resultados discrepantes ou que pessoas que teriam classificações diferentes obtenham resultados convergentes. Depois de entendidas todas essas características dos testes, antes de finalizar, vamos falar sobre como e em que contextos os testes são utilizados. Atualmente, esses instrumentos são aplicados em 4 principais contextos: em ambientes educacionais, em contextos organizacionais, em laboratórios de pesquisa e na clínica psicológica. E eles são aplicados por 3 principais motivos: para pesquisas psicológicas, para autoconhecimento ou para tomar decisões e dar sugestões a partir do perfil do indivíduo, como ocorre no caso de seleções profissionais, direcionamentos acadêmicos e orientações clínicas. Talvez nesse ponto, algumas pessoas tenham um receio comum de acreditar que o teste por si só vai ditar a vida de alguém. Mas na verdade, o teste é uma ferramenta utilizada pelo profissional para atingir um fim, ou seja, ele não é um fim em si mesmo. Na maior parte das vezes, os testes são parte de uma avaliação psicológica maior e que vai ser composta por vários testes, questionários, entrevistas com pacientes, entrevistas com pessoas próximas e outras fontes de dados relevantes. Ou seja, a avaliação psicológica não é o mesmo que aplicar teste. Afinal, se fosse assim, qualquer um poderia aprender como funciona um teste e sair por aí aplicando. Por isso, a aplicação de testes psicológicos é limitada a profissionais qualificados, capazes de interpretar os resultados coletados e capazes de somar outros dados importantes que vão compor a avaliação que foi feita. Isso é feito porque a má interpretação dos resultados pode prejudicar seriamente as pessoas avaliadas. É claro que alguém pode fazer uma avaliação mal feita, mas isso independe dos testes, já que diz respeito ao preparo do profissional. Criticar o uso de testes por causa de um mau uso de alguns indivíduos seria o mesmo que dizer que os médicos não devem pedir exames de sangue porque tem profissionais que fazem pedidos incompletos. É por causa da seriedade e da complexidade da aplicação e interpretação dos testes que há organizações nacionais e internacionais que são dedicadas a estipular padrões para a liberação e para a aplicação de um teste. No Brasil, vale destacar o SATEPC, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que tem o objetivo
de avaliar a qualidade técnica e científica dos testes. E há também uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que estabelece diretrizes para a aplicação de testes e para a avaliação psicológica. Para concluir, nós vimos que para um instrumento ser considerado um teste psicológico e para ele ser utilizado, ele deve cumprir alguns requisitos. Ele deve ter validade, confiabilidade e ele deve ser aplicado por um profissional capacitado e que tem um objetivo claro. E mais uma vez reforçamos que os resultados não devem ser analisados isoladamente. Pode até parecer que alguns testes de internet se assemelham ao imaginário popular do teste psicológico, mas tenha em mente que a maior parte deles não deve ser levada a sério, já que muitos desses testes que você vai encontrar na internet não são muito diferentes daqueles testes de descubra qual vampiro do crepúsculo você é, ou até mesmo descubra qual personagem de Dragon Ball você mais se assemelha. Aliás, só pra salientar, eu sou o Vegeta. O miserável é um gênio! E você, o que achou do vídeo de hoje? Lembre-se, se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Se tiver uma sugestão, deixa nos comentários e até a próxima.